Como não ser um completo idiota? Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e nós falaremos hoje sobre como não ser um completo idiota. Apesar de parecer um vídeo extremamente bobo, eu te garanto que aqui eu vou te colocar em uma perspectiva um pouco diferente sobre a palavra idiota e principalmente sobre a construção social que nós temos desenvolvido. Em primeiro lugar, eu parti de uma premissa de que a nossa fala, a nossa opinião, ela não é verdade absoluta. E por que eu coloquei primeiro essa premissa? Porque de fato nós estamos vivendo momentos extremamente conturbados. Essa semana nós tivemos 2 mortes extremamente significativas, não somente no âmbito político, mas principalmente no âmbito humanitário. A verdade é que nós temos perdido a capacidade de dialogar. Charlie Kirk, por exemplo, foi, junto com ele, na minha visão, a ideia de que você não pode mais debater com o contrário. Afinal de contas, um grupo que desumaniza o outro certamente te coloca em perigo. Quando na verdade nós deveríamos parar, respirar e entender que aquilo que nós pensamos não é uma verdade absoluta. Nos colocar em uma posição de humildade, de tentar, se não aprender, pelo menos ouvir e entender o porquê o outro pensa daquela forma. Por que as pessoas que vieram lá do Nordeste pensam diferente das pessoas que pensam do Sudeste? Logicamente que vem de contextos sociais diferentes, de contextos familiares diferentes, contextos políticos diferentes. Então, meus amigos, a vida ela é cheia de perspectivas e de realidades. E a verdade é que a sua opinião ela não é verdade absoluta. Em segundo lugar, eu falei justamente sobre você entender que você não é o centro do universo. Por que eu falo isso? Nós estamos construindo como sociedade uma cultura de que é importante que você seja egoísta, e eu não sou contra isso. Afinal de contas, a pessoa mais importante para você é justamente quem você olha no espelho. Mas, todavia, porém, entretanto, quando a gente parte de um ponto de bom senso, eu não estou falando de simples e puro egoísmo por querer ser uma pessoa maior ou menor do que a outra. E sim, por um ponto de vista de respeito, de saúde mental, saúde física e principalmente emocional. Então, entenda, você não é o centro das atenções. O mundo não deve e não precisa girar em torno de você. E sim, você é uma pessoa importante, mas isso não significa que o mundo precisa parar para fazer exatamente aquilo que você quer. Em terceiro lugar, respeito vem antes de ter razão. Por que eu falo isso? Não por conta dos debates acalorados que nós vemos nitidamente sendo alavancados pelo contexto digital, mas também por conta do dia a dia. Hoje em dia não se vê mais uma prática simples. Ao você ver uma pessoa numa fila prioritária, quem não é prioridade acha simplesmente tenebroso que um idoso peça para passar na frente de uma fila prioritária. Esses dias eu fui no mercado e eu simplesmente fiquei abismado. Um jovem simplesmente não quis dar a prioridade para uma mãe de colo. Em outra ocasião eu estive na barbearia, onde chegou uma mãe com um filho de colo, 2 filhos pequenos. Ela pergunta quantas pessoas tem na nossa frente e eu de pronto já respondo: senhora, você é prioridade, você está com o neném de colo. Todos na barbearia, exceto uma única outra mãe, simplesmente me olham com cara feia. A outra mãe, obviamente, viu a situação e falou: realmente a senhora é prioridade, e me ajudou ali. Mas, pessoal, veja bem, temos ali diversas pessoas que poderiam ter pressa e etc. Mas o respeito ele vem em primeiro lugar. Se a gente não coloca o respeito a princípios básicos, fundamentais, em primeiro lugar, antes de ter razão, simplesmente nós vamos nos perder como sociedade. Simplesmente nós não vamos mais conseguir construir algo realmente duradouro, realmente progressivo. É difícil você desenvolver uma ideia tão importante de respeito quando as pessoas estão brigando por ter razão. Isso
é literalmente o cúmulo do absurdo, especialmente quando a gente fala do mínimo de bom senso dentro de uma sociedade. E em quarto lugar, você precisa aprender a ouvir. E quando eu falo você aprender a ouvir, não é simplesmente você parar e deixar que a pessoa despeje tudo em você, não. É simplesmente você, ao ouvir, ao tentar, no mínimo, deixar que a pessoa finalize a fala dela, você também tentar entender o porquê que ela pensa daquela forma. Lembre-se, às vezes a mensagem, ela pode ser deturpada pelo mensageiro. Às vezes, a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. E às vezes o mensageiro é muito mais importante do que a mensagem que ele quer passar. Entenda e seja empático e seja assertivo, mas deixe o seu coração aberto para que você possa mudar de ideia. E se você não tiver com o coração aberto para mudar de ideia, tá tudo bem. Apenas escute e depois finalize. E quando eu falo finalizar, é você simplesmente, respeitosamente falar: cara, eu não quero discutir sobre isso com você. Eu sei que você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e tá tudo bem. Assim, a gente vai ter uma sociedade com muito mais bom senso. Isso é o que eu considero o mínimo para que você não seja um completo idiota, ou pelo menos um idiota disfuncional dentro da sociedade. É importante lembrar você que quando eu falo idiota, não é simplesmente por um ponto de vista comportamental, mas principalmente por um estilo de vida de uma pessoa arrogante. Essa é a minha grande questão aqui. Tenha um mínimo de bom senso e você vai realmente ter uma sociedade melhor. E começa com cada um de nós. Não adianta eu querer que você seja uma boa pessoa, não adianta eu querer que você seja uma pessoa muito mais empática, mais respeitosa, etc., se não começar por mim. Então, eu também me coloco nessa trincheira. Vamos juntos fazer, literalmente, da nossa sociedade um lugar melhor. Muito menos caos e mais comando. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.